Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Trade for All. E aí, Tulheira? Fala, André, um convidado especial aqui. Os Convidado Cocatinho. especial. Os Cocatinho. Os Cocatinho, o pessoal que veio lá do Mato Grosso, lá que largou a soja pra trás, as coisas tudo pra trás, pra vir fazer trade no mercado, né? Sabia que é um cara que abandonou o trampo pra virar trader? É tudo doido, esse povo aí é tudo doido. É louco, né? Seja muito bem-vindo, Renan. Tudo bem, cara? Fala, André. Fala, Tutu. Tudo bem? Rapaz, tá aqui não é normal não, né? Por quê? Ah, tem que ser maluco, né? Pra ficar aqui nessa situação. É mais maluco ficar aqui ou no trader? Os dois não é muito normal, pra falar a verdade. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Nossa. obrigado você de estar vindo lá de Campinas aí pra bater um papo com a gente. Opa, agradecido. O prazer estar com o André, Tutu, meu irmão praticamente, que o mercado me deu. E tá aqui O com o Tutu, André. é verdade? Mas que história, como é que vocês se conheceram? Conta aí pra nós, já começando contando história. Bom, eu vou deixar o Renan contar, né, a história Tá, dele. então vai lá. Renan, manda bala aí. Como eu conheci ou como começou a história? Não, então vai lá. Você que tá no meio disso. Vai lá, começa a história primeiro, porque daqui a pouco você chega onde vocês conheceram aí. Eu sei que vocês estão uma confraria lá, Mas começa a história. Você veio lá do Mato Grosso. Vamos lá. Bom, eu cresci, né, em Mato Grosso do Sul, na verdade. Cidade. Três Lagoas. Três Lagoas. É divisa com São Paulo, na divisa com o Paraná. Pegar sentido São Paulo. Lá é bem fresquinho, né? Aquele... Cara, lá no inverno com blusa 25 graus. A galera já tá, opa, tá frio. Mas incrível, assim, lá é bem quente mesmo. Nossa, puxado. Bom, vivi a infância lá, acabei até na época de adolescente, assim, fiz um intercâmbio exterior, fui pra Rússia. Maluco. Aí já começa a ver que para ir pro trade não estava tão longe, né? Porque para ir para a Rússia ou pro trade dá meio loucura. Você quase tomou stop lá na Rússia ou foi tranquilo? Tomei frio, né? Porque saí de Três Lagoas. Sair de Três Lagoas para ir para a Rússia é super tranquilo. Não, lá a diferença dos 50 graus lá mesmo. A média em Três Lagoas era 30, na média. Porque no frio era 25, né? Então na média é 30. Lá onde eu fiquei, a média era menos 15. Então é 50 graus de diferença mesmo, é mais ou menos complicado. Isso. E aí, na volta, acabei morando também uma época em Bauru, interior de São Paulo, onde fiz faculdade. Sou formado em farmácia. Terminando a faculdade, vim para a região de Campinas, a trabalho, fiz pós-graduação, comecei a trabalhar na indústria farmacêutica. E aí eu trabalhei em duas indústrias. Uma com 4 anos, fiquei 4 anos, e migrei para uma segunda e fiquei 3 anos nessa empresa. E nessa segunda foi quando começou algumas coisas na vida a querer mudar a percepção. Bom, eu tinha em torno aí de 5 a 6 anos no ramo e pensava assim comigo, na verdade. Nossa, meu pai tem um patrimônio de tanto com a idade que ele tem, se eu continuar nesse ritmo, eu nunca vou conseguir ter as coisas que eu quero na vida. Então, o que eu imaginava? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Diferente, né? Diferente ali na situação. O que eu via, que avaliava? Na época do meu pai, mais antigo, o pessoal trocava um carro por uma casa. O carro tinha mais valor, né? Uma época. Pegar lá nos anos 80, né? Tinha isso. Tinha ágio na hora de comprar o carro. Então, tipo assim, o carro valia 100 unidades financeiras. Mas você tinha que esperar 3 anos para tirar o carro. Então, você pagava 30%, 40% a mais. E aí você tirava o carro antecipadamente, assim, era uma maluquice, cara. Você conseguia um carro zero no Brasil, era uma coisa... Era um investimento da época, né? Você ter um carro. Sim. Era igual quando tem um telefone. Sim. Você sabe que quando eu saí, em 1995, eu vim fazer faculdade em Taubaté. A gente ficou os primeiros 6 meses sem ter telefone em casa. A gente alugou um telefone e era R$100 o aluguel do telefone e o aluguel da casa era 300, ou seja, era 1/3 do valor do aluguel, pra você entender. Então, tipo assim, morar aqui, o aluguel é 5 mil, é como se o aluguel do telefone fosse 1.500, entendeu? É uma coisa absurda. Absurdo, né? E aí comecei a avaliar. Poxa, eu pensava, quando que eu vou conseguir comprar uma casa com esse salário que eu tenho aqui nesse ramo? Por mais que eu tenha uma progressão de crescimento, um possível crescimento, eu não via com os bons frutos. Eu acho que eu preciso de algo diferente, preciso tentar algo diferente. E compara, hoje nós temos televisão, computador, celular. Então o nível hoje não é igual antigamente.
Então, antigamente, dependendo da situação que você tinha, quem trabalhou muito, muito, muito lá atrás, conseguiu adquirir uma qualidade melhor pelo momento que tinha. Então, eu acho que naquela época, posso estar errado, mas talvez era mais fácil de você ter uma vida um pouco acima, vamos dizer assim. E eu tinha essa muita relação com meu pai. Eu olhava ali a situação da família, do meu pai e minha mãe, e eu ficava imaginando isso. E aí, nessa segunda empresa, comecei a ficar um pouco de saco cheio, as coisas não aconteciam do jeito que eu queria. Alguma situação que me prometeram na entrevista, na contratação, não rolou, algo assim. Eu falei, preciso mudar. E aí foi quando comecei a olhar assim, bom, mando um currículo para outro lugar ou será que eu tento alguma coisa diferente? E ali que começou a caçada. Mas você já tinha ideia do que fazer de diferente ou você só queria fazer alguma coisa de diferente? Não. Falei, tem duas opções. Ou eu mando o currículo e continuo funcionário, ou eu acho alguma coisa no meu negócio. E quando eu me formei, em 2011, quase que deu certo de montar uma farmácia lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com os meus pais. E nesse período de lá até esse momento dessa trajetória, se tivesse montado, teria sido ruim. Por quê? Bom, foi um período que a Drogazil, Droga Raia estava entrando a rodo. Eu sei, acaba com a farmácia local, aquela tradicional que tem lá há 30 anos. Eu vi isso acontecer lá em Taubaté. O cara abre do lado e o cara consegue, claro, um preço mais barato, porque ele compra para 1000 farmácias, né? E aí, cara, o sujeito vai na farmácia, custa 20, na outra custa 16, ele vai comprar. Dane-se que a outra tem 30 anos, ele vai pagar na 16. Né? Nem importa se o dono da farmácia é meu amigo. Não, precisa de preço, né? No final, o preço é o que manda. E para montar a farmácia, nós estávamos com um projeto pronto de local, móveis, funcionário, quanto precisava vender num dia, quanto de pessoas para passar na porta, para você trazer, para adquirir, para vender, para pagar as contas. Então, na época, era um volume, precisava vender diariamente R$10.000 para pagar as contas, sem ter lucro. Valor alto, E falei, poxa, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 10 mil por mês, por dia, perdão. Cara, não sei se rola isso daí, não. E aí começamos a olhar e seguramos. Então, eu tinha essa ideia como base já de negócio. E quando eu comecei a olhar uma outra oportunidade, eu sempre me questionei sobre o mercado. Sempre tinha, puxa, o mercado deve ser legal, mexer com ações, aquela coisa toda. Mas eu pensava, eu não tenho capital para isso, né? E aí chegou um determinado momento, foi em torno de 2018, creio eu. Não, agora eu... com número, o Renan, ele é meio complicado, assim, sabe? Porque, aí mexe no mercado. Porque quando a gente vai... Só vou fazer esse parênteses. Então, assim, quando a gente estava operando junto, por exemplo, ele tem um problema de número, assim. Então, tem coisa que só ele entendia, André. Então, por exemplo, ele falava assim, olha o ponto tal. E a gente tentando encontrar o ponto, nada, ele... deu bom aqui. Eu falei, como assim deu bom? Não, falei o número errado para vocês. Mas enfim, faz uns 5 anos. Só estou fazendo a conta aqui agora. Por exemplo, eu mudei de empresa em 2015, quando eu migrei. Aí em 2016 já não estava contente. Em 2017 que eu comecei essa situação. Então, dando nome aos bois aí. Então, em 2017 comecei a olhar isso daí. E chegou num momento no ano 2017, olhando a bolsa, eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer. Por quê? Eu preciso de um computador eu compro. Eu preciso de uma internet eu coloco na minha casa. Eu preciso de uma mesa e uma cadeira. Qual que é o meu custo com isso? Você precisa estar no horário do pregão. Consigo? Não consigo porque eu estou na empresa. Qual que é o meu custo? Largar a empresa e pagar minhas contas. Então, o custo, perto de qualquer negócio que você queira abrir, qualquer loja, é muito baixo. E aí eu via como uma oportunidade de negócio o trade. Então, eu falo que eu tenho uma empresa, eu falo que eu abri minha empresa, é meu CPF, mas é minha empresa. E aí que a roda começou a gerar um interesse pelo mercado. Entendi. Isso ainda estava em 2017, ainda estava tentando... 2017, mais ou menos no meio de 2017. E você se preparou para fazer essa transição? Aí que foi a loucura, né? Como que eu chego para os meus pais e falo, pai, vou largar o emprego,
isso era 6 anos de carreira, vou viver do mercado. Vixe, reboliço, né? Eu sei como é que é isso. Aí foi trocando ideia, e tenta amaciar aqui, amaciar lá. Mas é isso que você quer? Eu não estou contente, preciso sair, ou eu mando currículo, eu tento isso. Porque eu não tenho dinheiro para abrir uma empresa, para vender nada, para produzir nada. Dentro da minha condição, o mais barato é tentar no mercado financeiro. Então tá bom, vamos planejar. E aí eu fiquei 1 ano estudando sem operar. Não operei do ano. No meio de 2017 até 2018, no meio de 2018, que foi quando eu larguei, não operava. Eu larguei sem operar. Só estudando? Só estudando. 1 ano só estudando. E você estudou o quê? Tudo? Tem análise técnica. Ações, contrato futuro, você Aí via foi pregão. O começo da loucura, né? Então, tomei a decisão. Mas a decisão não era de largar, era vou estudar para que, quem sabe, num futuro, dentro de 1 ano, eu realmente tenha mais conhecimento para tomar a decisão de sair. E nesse período, eu guardo capital. Então, eu já começava a deixar de sair, guardava aqui, não gastava tanto. Aí, tudo em planejamento com a minha esposa, que tem, total envolvimento e ajuda nisso, que sozinho também não dava conta, minha família. É a mesma coisa pais. comigo. Então, tive um suporte por trás, não foi o Renan sozinho na loucura. E comecei a estudar. Chegava do emprego, estudava. No fretado, gastava 12 horas de trabalho. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Nesse tempo de trajeto, dentro do fretado, estudava, lia livro, ouvia. E aí, quando eu comecei a conhecer, que foi chegando, que o primeiro livro que eu comprei foi o do André. O meu? É mesmo? Da Manada, o primeiro livro. Legal. Eu lembro de um dia estar pesquisando sobre o mercado e eu vi uns links e cheguei no link do Igor Rodrigues, do Mago. Abri o link assim do Igor e falei, nossa, não, cara. A pessoa que se intitula como mago do mercado, eu falei, não, esse cara que os outros que chamam ele de mago, ele gostou da ideia. Mas eu não conhecia nada. Não me julgue, mas foi o que aconteceu. E aí eu falei, não, esse daqui não dá. Tirei de fora. Falei, não, vou ser tapeado aqui. Eu estava buscando informação. Eu não sabia se iria fazer naquele momento. E foi chegando e comecei a conhecer o André. Aí olha só que loucura, né? Conheci o André, falei, o cara é sério, o cara tem até um livro. Eu vou comprar o livro. Fui lá e comprei o livro. E voltava lendo o livro. Aí terminou o livro, que eu fui cair na realidade assim, nossa, mas é mais em ação. Eu não tenho um capital para mexer com ação tão alta. E aí, se eu manusear, eu não posso largar o meu emprego. Então, eu teria que fazer diferente. Mas eu estava tão disposto a tentar algo fazer acontecer, que eu falei, não, talvez não vai rolar aqui nessa situação. E nisso, vendo no YouTube, vendo análise técnica que tinha, entender no mercado. E eu fiz um planejamento como um todo. Desde a parte técnica, como tentar ver um pouco de psicológico, a parte financeira. Pensa numa empresa com vários setores, eu fui mapeando o que eu tinha que entender do assunto. E aí chegou numa live ali com uns 4 meses estudando, aleatório, com uns 4 meses. Eu lembro de ter caído numa live do André, numa live sua, André. E aí, na live, estava você, uma pessoa que eu não lembro o nome, eu não lembro quem que era. E o outro era o Igor. E aí, na hora que eu abri a live, estava só você falando, e de repente o André veio e falou, estou aqui hoje com meu amigo, não sei o quê, Igor Rodrigues. E aparece o Igor, eu falei, acho que eu já vi esse cara. Aí você começou, porque é o mago, não sei o quê, e contou a história, o porquê do mago. Foi daí que eu conheci numa live sua, olha só que loucura. E eu já vi esse cara encucado, fui lá no Google, joguei o nome dele, abriu a página, falei, nossa, não é possível. Eu lembro de ter excluído ele aqui. Falei, não é possível. E o André, falei, não, aí gerou uma confiança. Aí eu falei, não, então vou ver a live, né? Já estou aqui, vou assistir essa que tem para falar. Cara, terminou essa live aí, eu saí assim, horrorizado comigo. Porque eu falava assim, desculpa o palavrão, puta que pariu. O Igor é muito sensato na colocação e lá atrás eu joguei errado. Faz parte. Foi um choque de realidade. Mas tem a situação que eu não conhecia nada e eu estava tentando me proteger a partir do momento que comecei a ver alguma coisa, conhece um, conhece outro.
Mas é assim mesmo, você sabe que há uns dias atrás eu gravei com o Henrique Maderiti, né, que é conhecido lá, o Sextou Papai, sexta-feira, meio-dia, e ele fala assim, cara, esse negócio de mundo de investimento, eu sempre tive medo, porque é todo mundo falando, não, vem cá, que não sei o quê, você acha que todo mundo quer te roubar, que quer te enganar e tudo mais e tal, e tem muito, e pior de tudo é que tem muita gente realmente na internet, então o bom de hoje em dia é que você tem muito material para estudar, muita coisa para ver, muito curso para fazer, muito livro para comprar. O ruim é separar o que é lixo completo de que é coisa boa, né? Então, assim, esse cuidado todo mundo tem que ter. Você tem realmente que ir nos caras que você entende que são mais confiáveis, enfim, então, né? E fui levando aí começou. Aí eu comecei a olhar, bom, ações eu tinha uma noção do que era. Eu falei, mas e no day trade em si? Fazer o day trade, não swing. E aí comecei a ver, pô, tem que ficar posicionado, encerrar dentro do dia. E aí comecei a acompanhar um pouco o Igor, que na verdade acabou dando a credibilidade ali para mim. E aí eu fui entender do que era scalp. Eu olhava scalp e falava, poxa, é interessante isso, porque eu não preciso ficar o dia todo. E uma das coisas que eu queria é ter qualidade de vida. Não quero ficar o dia inteiro olhando a tela. Aí que eu imaginava, né? Poxa, se eu consigo fazer scalp e não fico posicionado, não tomo tanto risco dentro da posição, e eu consigo fazer até meio-dia, eu tenho o resto da tarde livre inteiro, se eu estiver vivendo disso. Cara, o que mais que eu quero? Aí comecei a juntar custo com possibilidade de melhoria na qualidade de vida. Né? E aí, com 6 meses, comprei o curso do Igor, olha só, né? Acabei comprando o curso do Igor, fiz um curso online na época, teve um presencial, aí foi mais ou menos já em fevereiro, na virada do ano, fui num presencial, operei num período ali, mais ou menos em março, por uns 3 dias na conta real, para ver como que era a execução. Foi uma férias, no meio da férias que eu tive lá 2, 3 dias. Isso já 2018, né? Março de Isso 2018. Isso, perfeito. E aí em junho, eu falei, não, agora já tenho tudo planejado, estudei por 1 ano, estou com um capital aqui para 2 anos, eu fiz o planejamento de 2 anos. Então, o que era a ideia? Bom, não tenho filho, não tinha filho. Falei, bom, ficar 2 anos fora da indústria farmacêutica, com a minha idade, eu acho que daqui 2 anos, se der errado, eu consigo voltar. Então, peguei um capital de 2 anos para pagar o custo e um capital separado para operar. Onde era o término? Ou eu perdia tudo do capital e tinha que voltar antes de 2 anos, ou se desse os 2 anos, eu voltava para o prazo. E aí que vem a história onde eu conheci o tutor. Foi quando eu fui no presencial do Igor. É mesmo? Aí chegou... Cara, eu tô cada vez mais convencido de que network é tudo, cara. Porque aqui sentou o Filipinho, falou a mesma coisa, que o lance dele foi escutar as pessoas quando ia nesses encontros presenciais e tal, enfim. Mas vai lá, diga lá. Não, aí chega eu aqui em São Paulo, uma segunda-feira, no curso do Igor, numa sala, região do Itaim ali, quase... Já vinha muito a trabalho para São Paulo, mas muito em empresas, em fábricas, né? Então, não aqui nesse centro mais comercial. Chega lá, entra numa sala, acho que tinha umas 50 pessoas, umas 40 pessoas. Todo mundo alvoriçado, tal. E eu nunca tinha operado. Nunca tinha feito um clique, nem em ação, nem no índice, nada. Só tinha estudado até o momento e pensando em largar a carreira para tentar outra coisa. O Igor falou assim, bom dia. Primeira pergunta, alguém aqui nunca operou no mercado financeiro? Aí eu olhei para o lado, levantei a mão, aí o Igor já olhou, nossa, você nunca operou? Eu falei, não. O que você está fazendo aqui? Sabe, tipo... o jeitão dele. A turma inteira, todo mundo já, né, tipo... Todo mundo já vivia daquilo, ou tentava, né? E eu totalmente aleatório, perdido. Intervalo. Aí eu tô lá totalmente perdido, tinha visto algumas pessoas que estavam mais próximas no dia, que o Túlio ajudava, o Lucas ajudava na época, tinha outras pessoas lá. E aí no corredor, o Túlio vira e fala assim pra mim, vem cá, vamos conversar. Aí cheguei na roda do pessoal ali já experiente, como que assim, você nunca operou? Eu falei, não, peraí. Não, mas nunca abriu a plataforma? Eu falei, nem sei abrir um Profit. Aí, totalmente assim, cru, né? Mas como que é? O que você está fazendo aqui? Não, eu estudo por tal tempo, já faz mais de 6 meses que eu estou estudando, focando no meu tempo livre, e eu acho que no meio do ano eu vou pedir demissão para tentar viver disso.
e eu tô aqui para ver qual é que é do negócio. Eu falei assim, você é louco. É o que eu falaria também. Sem nunca ter tentado. O cara nunca operou, nunca abriu uma plataforma. Não, daqui 6 meses eu vou largar tudo para operar. Isso já era mais ou menos fevereiro para sair em junho, né? Então não era nem 6 meses ali, já tinha avançado. E aí foi quando entrou um pouco do... Porque isso é importante, você conhecer e ter a sorte do momento. Que daí o Túlio e o Lucas viram e falaram, Renan, passe seu contato, que nós temos um grupo aqui. Eu vou pôr você no grupo para você ver como é que é, bater um papo e tal. Então foi aí que começou a conhecer. Se às vezes não tivesse ido lá no dia, o caminho teria sido totalmente outro. Talvez não tivesse conhecido, não teria chamado no particular, falou, passa seu contato, vamos trocando ideia. Então o contato acaba sendo todo. Acho que nada na vida a gente alcança, chega aonde quer sozinho. Então eu tive pessoas ao redor ali que só de estender a mão num determinado momento, ele está te estendendo uma ajuda. E isso fez total diferença, porque 5 anos eu tô junto com o Tutu, converso, bato papo com ele todo dia. Uma das pessoas que lá atrás, sem querer nada, e até hoje, um amigo que o mercado deu, né? É isso aí. E hoje é um monstro do mercado, André. Ignorante. Mas eu não, daqui a pouco a gente chega lá. Mas e aí? Você passou a operar a partir daí? Como é que foi? Bom, aí foi mais ou menos em maio, e para tomar a decisão. Falei assim, beleza, eu quero largar, eu estudei, mas não sei se vai dar certo, mas e aí? Porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você bater na porta da empresa lá no chefe e falar, não venho mais. Sair, É fácil de falar, mas na hora você está uma semana remoendo o assunto, 15 dias, será que é isso? Será que vai? Será que não vai? Aí chegou no momento, falei, não, então vamos para cima. Saí, só que para sair também eu já tinha feito um planejamento antes, que eu já tinha comprado o computador, já tinha comprado 2 telas, já tinha comprado uma cadeira. Então, eu já fui fazendo o pé de meia para ter o conforto ali e focar. Porque o objetivo era otimizar o tempo. Porque o que eu via? Muitos operavam do trabalho, ou trabalhavam meio período e o restante do horário comercial ia para o mercado. Mas eu percebia que poucos se dedicavam 100% do tempo. E na minha cabeça era assim, se eu ficar 8 horas vivendo de mercado por 1 ano, eu vou estar na frente de todo mundo que está fazendo parcialmente, que está cobrindo 2 funções. Então isso eu tinha na cabeça. Então, por isso, está num período de 2 anos, 8 horas olhando o mercado. Eu imaginava, nossa, né, quando passar a dar certo, eu vou ficar meio período operando e meio período curtindo a vida. Aí hoje eu descobri que não, eu fico o dia inteiro operando, porque eu não tenho muito o que fazer do resto do dia. Tá todo mundo trabalhando, como que eu vou? Então... Liberdade, depois de tempo, você descobre que, cara, é bom até um certo ponto, né? A partir dali é até chato. É ruim. Né? Ficar em casa, sozinho e tal, enfim. Então, fica trabalhando. Hoje, largo tudo e venho aqui, vamos participar. Se eu tivesse dentro de uma empresa, capaz que eu conseguir sair assim, né? Não tem condição. Então, essa é a parte boa da liberdade, mas não ter o que fazer é muito ruim, né? Tem que saber usar a liberdade. Exatamente. Saber usar. E aí, em junho, você pediu demissão, chegou lá no chefe, explicou para ele o que você queria fazer? Não. Eu falei que ia sair da empresa, que estava de saída. Aí todo mundo, nossa, mas você vai para outro lugar? Não vou para outro lugar, eu vou para um projeto. Ninguém sabia nada, não contei para nenhum amigo próximo. Isso é bom. Só minha família sabia. Não tinha um amigo que sabia do que eu estava fazendo. Então, eu cheguei lá, foi um baque para todo mundo que estava ao redor, dentro da empresa, e os amigos que eu tinha fora também. Do nada, cara, você saiu, para onde você vai? Não, eu vou tentar esse negócio aqui. Aí, o pessoal, nossa, né? Falei, não, vou tentar, não dá, qualquer coisa daqui 2 anos eu estou mandando currículo para vocês. Você está de crescer aí nas empresas, virar gerente aí para contratar eu depois. Já deixou Se der ruim aqui, meu Deus. Deus. Ajuda vocês aí, né? Foi por aí. E aí comecei. Então, quando comecei, assim, exatamente, o primeiro dia é uma história engraçada, que daí
o Túlio e o Lucas me ajudando. Não, você vai começar então? Não, segunda-feira eu estou no mercado. Então, beleza. Mas você vai na real? Eu falei, não, vou na real. Como eu já tinha separado tudo, cara, eu não queria saber da demo. Porque eu falei assim, acho que é perda de tempo. Eu tenho um planejamento, eu posso perder X por todo dia, por 2 anos, por que eu vou ficar na demo? Então, eu já vou aprender na real. Então, eu nunca fui na demo. Já comecei, tipo, perdendo um pouquinho, mas na conta real. E dentro do planejamento. Então, falei, tem que me manter dentro do planejamento. Primeiro dia. Falei, nossa, primeiro dia. Liguei tudo lá sozinho, tal, e abre profit, não sei o que. Olha aqui, falei, beleza, agora tudo que eu aprendi é hoje, né? Vou colocar tudo o que eu aprendi agora. Primeiro dia, operando tal, e já em scalp, já na técnica de scalp, foi onde eu achei que eu me encaixaria mais, né? Dia 1, R$80 para frente. Terminou o dia, falei, caramba, mano, isso daqui vai dar bom, né? Era para ganhar ou perder 100 no dia ali, mais ou menos isso. Pô, 80 para frente, tá bom. Aí eu lembro de ter mandado mensagem pro Lucas. Falei, cara, olha aqui o resultado de hoje. Aí ele, bacana. Mas você não falou que ia operar na real? Falei, E por que tá vermelhinho ali no profit? Estava na demo. Puta, que sacanagem. Mentira. Você tem que pôr a conta na conta real para você operar na real. Eu não sabia. Mas você contratou lá, não sei o quê. Aí eu falei, putz, estava na demo, né? Um baita choque de realidade. Foi uma coisa assim, falei, nossa, não acredito. Tá bom, arrumei tudo. Dia 2, achei onde que era real. Resultado. Menos 100. É lógico. O simulador é lindo, tudo funciona, maravilha. É lógico, não tem jeito. É isso aí mesmo, tá certo. E aí começou o tropeço. Aí vai. Pois foi o caminho que iniciou a jornada do trade. Então, legal. Cara, pode falar. Tem uma pergunta que o pessoal pediu para fazer para você. Por que você escolheu o scalp? Isso é interessante. Inicialmente era o foco de não ficar posicionado. O que eu percebia na fase de estudo? Poxa, se eu compro e fico 1 hora aquele trem indo e voltando, eu já imaginava assim, meu coração não vai aguentar aqui. Pô, tô rico, tô pobre, sobe e desce, vai e volta, chega próximo da saída. E eu mapeei assim, durante o estudo, eu ia registrando as reclamações dos operadores. Tipo, então, você chegou perto do stop, voltou tudo e tomei stop cheio. Chegou perto do gain, voltou tudo, tomei... Aí você via um professor falando, não, mas você tem que ajustar o stop. Você tem que não sei o quê. E eu começava a mapear a característica operacional do ficar posicionado com scalp. E aí foi quando eu cheguei no scalp e poxa... esse meu perfil. Meu perfil. Eu não fico posicionado o tempo todo. Eu não corro o risco da internet cair. E está posicionado? Não estou posicionado, eu estou aguardando uma situação que muita gente naquela época falava, pô, a corretora caiu. Eu estava posicionado, a corretora me zerou do nada e saiu no prejuízo. Então, eu fui mapeando. E falei, poxa, o scalp é interessante. Eu não vou, pelo menos, eu posso não ganhar. E eu posso perder o dinheiro que eu tenho. Mas eu não vou morrer infartado no sobe e desce, que está posicionado. Então, eu fui mapeando e cheguei no... Falei, poxa, acho que esse negócio aqui é promissor. E aí, tanto que eu foquei, até hoje, eu tenho dificuldade de ficar posicionado. Porque eu especializei tanto na técnica do scalp, de entrar rápido e sair rápido, que eu não consigo fazer o outro. Então, eu tenho que começar do zero a desenvolver o outro. E, cara, você sabe que eu comecei assim também? Eu tinha maior dificuldade de ficar... Por incrível que pareça, eu sou o cara hoje do swing trade, faço uma operação ou outra, mas... aquela demora e tal. Cara, mas no começo eu era completamente scalper. Eu nem sabia, não tinha esse nome na época e tudo mais. E o contrário disso era o Igor, que passava, ele comprava, eu lembro, ele adorava Cosan. Passava o dia inteiro comprado ou vendido com Cosan, cara, e dava até raiva. E aí, o que é engraçado, chegar no final, eu pagava tanta taxa, porque era muito mais caro, né? Agora não tem mais corretagem, ou a corretagem é muito baixa. Que dava mais ou menos a mesma coisa, né? Eu falei, caralho, eu fiz 20 operações, o Igor só fez 1 e o cara no final das contas ganhou a mesma coisa que eu e tal. Mas enfim, só comentário. Mas aqui. E depois para mudar ao longo do tempo? Cara, ao longo do tempo foi mudando. Foi assim, natural. A partir do momento que eu fui tendo um pouco mais de dinheiro, aí eu falei, porra, não dá pra enfiar tudo esse dinheiro aqui
ao risco, entendeu? O mercado não tinha liquidez na maioria dos ativos para operar um volume de financeiro maior. E aí, é claro, você vai diversificando, você vai botando renda fixa e tudo mais e tal, até que eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer swing trade. E aí eu fui fazendo isso até o momento que eu virei analista. E aí, para resolver o meu problema, que você tem uma série de impedimentos como analista, a gente criou um fundo e eu era o analista do fundo. Aí eu podia colocar meu dinheiro lá, mas no fundo, cara, é um puta monte de dinheiro. Você não faz day trade, né? Não tem como fazer day trade com... E aí eu só fazia swing trade, né? Então, aí eu fui me especializando nisso, criando regra, o cacete. E assim, você vai se protegendo e protegendo o dinheiro do teu cliente, né? Que é mais importante que o seu. Aí eu acabei ficando, quer dizer, gostando mais do swing trade. Até faço day trade hoje em dia com o mercado que eu posso fazer operações day trade e faço indicações, 1 ou 2 por dia e tal, mas é aquela história, é pegar de manhã e às vezes ficar o dia inteiro posicionado e tal. E o mais engraçado é que a minha evolução foi para cada vez operar menos, e a evolução do Igor foi para cada vez operar mais. Foi o inverso. Então eu comecei na velocidade Creu número 5 e hoje eu tô na 1. E o Igor começou na 1, hoje tá na 5, né? Enfim. Hoje tá na 10, né? E como é que foram os primeiros meses? Foi mais de otimismo do que juízo, né? De resultado. Bom, eu focava no início no entender o mercado. Porque eu tinha ciência que, por mais depois de um ano, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Então, o que eu queria era não perder o que eu não podia. Então, eu tinha planejado no mês, eu tinha que me manter dentro daquilo. E seu objetivo nos primeiros meses era, eu setei lá que eu posso perder até 2.000. Seu objetivo era perder até 2.000. Alguém te contou que era 2.000. Não. Você acertou o número. Legal. A conta que eu fiz é R$100 por dia, que você tinha comentado, 20 pregões por mês, em média dá 2.000. Exatamente, era isso que eu tinha na cabeça. E os primeiros meses foram assim? Então, primeiro mês, eu tenho planilhado lá isso até hoje, porque eu também desde sempre eu tenho todos os meus resultados dos dias, eu tenho as notas de corretagem planilhadas até hoje. As operações, você... Também tenho. É que scalper é fogo, ele ficar separando operação. Não, mas hoje eu faço isso. Temos. Eu faço isso. Hoje eu faço até melhor do que antes. Acho que antes era só nota de corretagem, assim, não tinha tanto. Hoje eu tenho muito mais voltado na estatística do operacional. Bom, eu lembro que no primeiro mês eu cheguei terminou assim, 500 negativo. Não foi muito, estava muito além do que poderia chegar. E eu falei, se eu poderia perder cerca de 2 e perdi 500, não está tão ruim. Aí, mês 2, foi em torno de uns 350 para trás. Falei, poxa, isso um contrato, que tinha que aprender, não podia, não tinha a obsessão de aumentar a mão. Falei, eu preciso aprender isso daqui. Se eu aprender com 1, é só eu ir multiplicando. 1 com 2, 2 com 4, 4 com 8 e vai. Em 6 meses, os 6 primeiros meses, aí foi em dezembro. Em dezembro ou em janeiro, uma coisa assim, quando fechou, acho que foi quando fechou dezembro, eu estava no 0-0 no saldo. Então, perdi uns meses e conseguia ganhar um pouquinho. Então, em 6 meses, estava no 0-0. Então, quer dizer, eu passei 6 meses sem perder o capital para o negócio, mas pagando o meu custo de vida. Reduzido, deixava de sair, cortar E a esposa apoiando? Apoiou. Ela não gostou da ideia, mas acho que chegou num momento que ela falou, não vai ter jeito. Vamos apoiar porque não vai dar. Eu acho que foi mais isso, coitada, né? E aí, 6 primeiros meses foi assim, então. Tive uns 3 meses negativos, aí um 0-0, um pouquinho para frente, com 6 meses ali, não tinha perdido. Então, o que eu já imaginava? Poxa, se eu me manter mais um ano, e o projeto era para 2, que tinha fim, o segundo ano, em vez de operar, vamos arredondar, para 2.000, eu posso ficar com 4. Porque eu não perdi no primeiro ano. E eu tenho prazo de concluir. Não vou ficar arrastando isso. Vou ficar até quando aqui tentando? Então eu tinha noção que uns 6 meses era para entender mais, ou até um ano, e depois eu tinha um prazo para tentar fazer acontecer, tentar pagar algumas contas, tentar pôr o caixa, né? E aonde começou a virar foi com 1 ano e meio. Foi com 1 ano e meio que... Então, mas aí ao final do primeiro ano, você ainda estava no 0-0? 0-0.
0 a 0. Ganhava e perdia, não conseguia pagar uma conta. Se tivesse para frente, assim, no ano fechado, era R$1.000 para frente, mas não pagou as contas do ano inteiro. Entendi. Não pagou as contas nem do mês. Entendi. Então, e aí, o que aconteceu a partir de 1 ano e meio? O que foi a coisa da virada? Aí já tinha mais conhecimento, tinha amigos junto, pessoas que pensavam da mesma maneira. Na virada de um determinado ano, eu não sei nem explicar, meio sentimental. Em conversa com a minha esposa, com 1 ano e meio, foi na virada um pouco antes, né? Eu já estava mais ou menos com 1 ano e meio, numa virada de ano, na época de Natal, ano novo, eu falei, nossa, eu acho que esse ano vai ser bom. Mas já não está na hora de mandar currículo, que o prazo não era 2 anos. E eu tenho uma história do currículo ainda, porque quando eu pegava a fase ruim, minha esposa chegava e falava assim, você perdeu? Perdeu quanto? Perdi tanto. Mas está dentro do planejado, amor. Se continuar assim, você vai atualizar seu currículo. Pressão, hein? Pressão pra cacete, é foda. Ela vai ficar brava comigo na hora que ela vê. Mas cadê, amor? Não fica brava, não. E, cara, deu uma sacada nessa virada de ano e pegou a época da pandemia. Isso foi na virada do ano, aí a pandemia... 2020, começou lá fora em novembro, dezembro, e para o Brasil chegou em fevereiro, mais ou menos no final de fevereiro. Fevereiro ou maio, eu não lembro, foi no carnaval. Tinha a época do carnaval, já estava começando e rolou o carnaval mesmo assim. E aí veio aquele caos na venda e de repente o operacional do Scalp encaixou. E aí entrou, funcionava, foi aumentando a mão, já tinha experiência. Você só aumentou a mão a partir daí? Aumentar para valer, vamos falar assim, aumentar para valer, sim. Antes já operava com 10, 20, 30 contratos. Ô, louco, já dava. Já dava? Mas não... Você só traz nego doido. Eu fico até com medo, hein, Isaac? Fica esperto, tem que ficar esperto aqui. Que esses Você aumentou a mão? Não, nessa época era 10, nessa 30, época era 10, 30, 50 contratos, era coisa pequena. Mas tudo bem, vamos lá. Dava para clicar um pouquinho. E quem me ajudou, André, a aumentar a mão, uma das pessoas foi o Renan. Foi? Foi. Ele me puxou junto. Nós juntamos num grupo, André. Sim, só a gente... Normal não tem ninguém ali, né? Não, eu sei como é que é. Quando começou a ver que estava fluindo o operacional, era um puxando o outro. Então, teve gente que me puxou, não, vamos aumentar a mão. Tá com tanto? Tô com 30. Não, então amanhã é 40. Deu alguém no outro dia? Então amanhã é 50. Como que tá o caixa aí? Você tá com tanto? Não, sobe mais 30. E um forçar o outro para ver o negócio girar. Porque senão você tá lá o ano inteiro, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1. E aí foi quando, assim, infelizmente, na época da pandemia, aquela situação, muitos perdendo emprego, empresa fechando, e para minha empresa fluiu. Para sua empresa Trade SA, que você criou quando você lá. SA, rendeu. Aí foi onde você colocou os cocatinhos para trabalhar. Nessa época, naquelas quedas, já começava. E aí, tá posicionado? Tô segurando uns cocatinhos aqui. Meus funcionários. Segurava lá uns 3, 5. Não era muito de segurar, era scalp, mas segurava um pouquinho. E aí rendia um pouco a mais. Falei, opa, esse daqui rendeu. E aí começou a virar a partir daí? Aí melhorou bem, porque daí aliviou, né? Porque, vamos arredondar, pagou as contas dos anos anteriores. Pagou? Pagou. Você ganhou dinheiro naqueles meses lá de loucura ali... que, tipo assim, em 1 ano e meio, o meu custo de vida é, sei lá, 3 mil por mês. Então, em 18 meses, você deixou para trás 45 mil. Nesse período de pandemia, você recuperou esses 45 mil aliviou. Entendi. E aí deu fôlego para continuar, porque eu não tinha um período de 2 anos. Aí cheguei para a esposa e falei, aí, como que tá aí agora? Manda o currículo ou vamos continuar? Acho que vale a pena continuar. Entendeu? Então, foi uma tomada de decisão ali que foi no limite. Então, sorte, oportunidade, eu estava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo. Agora deixa eu te falar. Nesta época, tudo que se fazia dava certo porque o mercado se mexia 5 mil pontos por dia, por exemplo, no índice, que é o que você gosta de operar, né? Quando as coisas foram voltando ao normal, não acabou essa farra, mas tem outra coisa. Aí você também já tinha mais experiência. Então, tipo assim, você vai adaptando as estratégias. Eu imagino que seja isso aqui que você vai me falar. Mas, enfim,
quando as coisas foram... Quando a volatilidade diminuiu, as coisas não foram voltando ao normal? Sim, e voltaram ao normal. É. E aí... E voltaram ao normal e eu meio que sem o dinheiro, sem o capital. Por quê? Uma preocupação que eu tinha em mente é, nossa, um dia se porventura eu conseguir extrair um valor legal, eu vou deixar isso no caixa da empresa ou eu vou aplicar em outro lugar? Uhum. Porque todo mundo fala que ganha e depois devolve o que ganhou e mais um pouco. Eu tinha essa preocupação. É o dia de fúria lá, que você entrega tudo e tudo mais. E quando eu vi um determinado volume chegando, comecei a falar, eu preciso tirar esse dinheiro daqui e colocar em algum lugar que eu não consigo usar. E eu fiz isso. Coloquei em outra aplicação, amarrei por um período, não vou conseguir ter acesso a isso. E comecei do zero. Na hora que eu fiz isso, veio o baque. O mercado começou a não fluir e eu tinha o capital inicial que eu tinha lá atrás. E aí peguei uma fase ruim de novo. Mais uns 6 meses. Mas esse ruim... o ruim para mim, ali naquele momento, era não conseguir pagar 100% das contas. Então, tinha mês que pagava a conta, tinha outro mês que pagava 20% das contas, mas não conseguia pagar todas as contas, ou fazer sobrar, porque o bom era pagar as contas, aliviava. O ótimo era pagar as contas e sobrar dinheiro. Mas, enquanto isso, o outro dinheiro estava lá rendendo... Eu não tinha acesso mais ao dinheiro. E aí Isso é bom demais. E aí eu falava, caramba, me ferrei. Porque agora eu estou tomando loss, estou enroscado, porque eu não estou pagando as contas, mas estou tirando o dinheiro para pagar as contas. O caixa em si está diminuindo e o valor que eu tinha eu não tenho mais acesso. Compreende que eu fiquei numa situação ruim? Entendi. Boa e ruim. Eu tirei parte do risco, joguei para outro lugar, estava protegido. Aí falei, se tudo aqui der errado, alguma coisa eu vou sair do mercado com. Compreende? Entendi. Fiz um negócio desse. E começou a ficar ruim. Pegou essa fase de dificuldade. Porque um mês pagava, outro você tomava loss, outro mês pagava um pouco, tomava loss. E já imaginava que o importante era ter o saldo do ano. Então, nesse ano da pandemia, o saldo fechou ótimo. No ano seguinte, fechou para frente, mas não foi sobrando igual aconteceu no anterior. E aí que a gente começa a aprender a maré. A fase boa você tem que conseguir extrair, a fase ruim você tem que se proteger. Exato. Aí você entende o conceito de renda variável, que eu falo sempre. Renda variável varia, né? Então, por exemplo, você precisa de 5 mil para viver, ou 10, vamos lá, 10 é mais fácil fazer as coisas, você precisa de 10 mil para viver. Cara, se num mês bom você tira 40, não significa que você vai trocar de carro, gastar, torrar o dinheiro, ir para a Europa. Não, você pega aquele excedente e deixa separado, porque no mês seguinte pode ser que você ganhe 5, e aí você não teve dinheiro para pagar as contas, você vai tirar desse lugar aqui, né? Então, viver de renda variável é diferente de viver de CLT, que todo mês cai lá aquele tanto de dinheiro na conta, aí você paga suas contas, sobrou, você sai e tal. É bem diferente, né? E na minha cabeça era isso, mas como empresário, o que o empresário faz? Se tem um negócio? A mesma coisa. Ele não vai tirar o caixa da empresa para fazer o que quer, sabendo que no mês seguinte ele tem as despesas e não sabe o quanto vendeu, o que produziu. Exato. Então, você tem que ter o planejamento, né? O meu conceito era total no foco em gerir como um empresário, como uma empresa. Isso é muito top. Pensar como empresário, né? Porque na verdade é isso mesmo. Né? Você está empreendendo, né? Você só não tem uma empresa com CNPJ, vai tudo na pessoa física, mas é um empreendimento, não tem jeito. Né? Eu lembrei de uma conversa com o Kim. Uma das primeiras conversas que eu tive em contato com o Kim. Um abraço para o Kim, poxa, parceiro, amigo. Quem que é Kim, que eu não sei quem que é? O senhor Aliakim. Aliakim Pereira? Pereira de Sá. Esses dias ele me deixou na mão aí, rapaz. Ele vai ficar bravo comigo também. Esses dias, semana passada, eu dormi na casa dele, tinha um compromisso aqui. Ele falou, não, vem dormir aqui. Chegou eu e ele, 2h30 da manhã, na casa dele. Tinha tomado umas, né? O Felipinho tava junto, o Tutu tava junto. Deus me livre, cara, Deus me livre. Rapaz, chegamos Ele tomou uísque? Não, mas o Felipinho veio com umas salinas, hora tequila, acho que Deus era. Me livre. Veio umas misturas lá que acabou com todo mundo, o japonês. Aquele V8 lá. E aí chega eu na casa... O Felipinho é V8? Rapaz... Porque pra mim o Aliakim é V12. Então, não, o Felipinho é pior? Não. Vamos
tomar um dia uma com o Felipe. Então aí... o Igor é motor 1.0. Ele toma 3 cervejas, já tá falando um monte de bosta, já tá deitado, dormindo e chorando, falando, não, porque vocês arrumaram minha vida e tal. O Kim não, o Kim é diferente. Mas esses dias eu vi até o Kim tombar. Mas, enfim, aí, vamos lá, voltar pro... Cheguei 2h30 na casa do Kim, tomamos mais uma lá, eu e ele, vamos dormir, cada um pro seu lado. Falei, não, vai lá no quarto, tá tudo certinho. No outro dia ele tinha os compromissos dele, eu precisava voltar para casa cedo. Vou tomar banho, a água não esquentava. Aí eu falei, eu tinha saído de casa 5 horas da manhã para vir para São Paulo, para outro compromisso, era 2h30 da manhã do outro dia. Falei, cara, vou ter que tomar banho. E foi o dia que fez frio. Tava um frio. E o Kim desligou o chuveiro lá. Que é fogo. Eu acho que ele fez de propósito típico do Kim. Entrei no banho, tomei banho gelado. Tava já tinha tomado todos, não fez nem efeito, né? Falei, nossa, eu vou tomar mais uma agora. Vou lá na sacada, ele foi dormir, eu vou tomar mais uma aqui. Pulei na cama, dormi. No outro dia, o Kim, cara, você tomou banho? Falei, tomei. Falei, tava com problema, caindo a energia aqui e... o motor lá do gás lá desligou, tava sem. Eu falei, você não tomou banho? Cara, eu tava tão cansado que eu deitei e dormi. Eu falei, olha que miserável. Aí eu tomando um banho geladão lá, coitado. Ferrou, né? Ele fez de propósito isso daí, velho. Certeza. Ele ficou todo chateado, ele a patroa. Ele é todo sério, né? Nossa, desculpa. Eu falei, cara, relaxa. Se não tivesse dado condição, não tinha entrado. Se eu tivesse sessão, eu não tinha entrado no banheiro. Mas eu vou te falar, esse Renan anda muito mal acompanhado, porque é Tutu, Kim, Igor, Deus me livre, bicho. Você precisa dar uma melhorada nessas amizades suas aí. Mas, enfim, aí naquele momento você estava ali mudando de mercado, quer dizer, o mercado mudou, você voltou para a realidade e tal, e em que momento começou a encaixar as coisas de novo? Aí acho que é período, né? Porque você mantém o foco em o mercado tá bom, vou subir a mão. O mercado tá ruim, tem a humildade de falar, vou descer a mão, porque senão eu vou me estrepar. Então oscilava, ficava nessa. Só que chega certo momento que você está passando por essa dificuldade, que o mercado vira. E aí volta e fala, agora é o momento de aumentar a mão. Então, fui aprendendo nesse ciclo a ter essa agilidade. Algo que eu tenho, assim, que eu falo muito, essa agilidade de ver que o mercado está para o meu lado, eu subo muito drástico. Eu vejo que está ruim, eu tenho a humildade de falar, cara, quero nem saber, eu estou me ferrando, eu vou diminuir a mão e ficar pianinho na minha. Porque se eu compreendo o ano como negócio e às vezes eu tenho um mês que me cobre 4 meses de custo de vida... Qual é o problema de eu ter um mês ruim se eu operei pouco e, quer dizer, se no mês bom eu ganhei 100 mil e no mês ruim eu admiti que eu não estava tão bem e perdi 15, qual é o problema, né? Paciência. Cara, é o pensamento de empresário mesmo. E assim... Que interessante, velho. Que interessante. É muito bom ter essa percepção de mercado, de a hora que você aumenta a mão para aproveitar essa maré boa, né? E quando a maré tá ruim, então vou diminuir a mão, vou pianinho, na tranquilidade, preservar meu capital. Dá um exemplo no ano passado. Ano passado é um bom exemplo, 2022. Janeiro foi mais ou menos, pagou as contas. Fevereiro parecia que ia dar alegria, pagou as contas, mas também só do mês. E aí foi só loss praticamente, não pagava as contas até setembro. Veio outubro, novembro, dezembro, foi top, lavei a égua, fechei o ano positivo, pagando as contas do ano inteiro e sobrando. Então, percebe a janela, o espaço? É um empresário, o empresário faz. Você produz, às vezes você pega uma época boa que está produzindo e você faz um caixa e você tem que se manter com aquilo. A minha esposa teve uma experiência com comércio e tal, não sei o quê, né? Então, você tem ali, quer dizer, praticamente, sei lá, eu vou chutar um valor aqui, mas não fica muito distante da realidade. 60%, 70% do lucro que você tem no ano vem em 3, 4 datas. Por exemplo, ela tinha uma loja de lingerie. Então, por exemplo, Dia dos Namorados, época de Natal, e, enfim, em mais 2 momentos do ano, fazia quase 60%, 70% do lucro, assim, em janelas de 15 dias. Então, em 4 janelas de 15 dias, você fazia 70% do lucro. Quer dizer, você tinha que ser muito bom neste momento
Porque senão, cara, você largava tudo para trás, né? E a gente tá falando de um ano inteiro. O trader, às vezes, ele quer ganhar todo dia, porque tem que bater meta, e às vezes, para bater uma meta, ele topa perder 5, entendeu? Porque eu tenho que bater a meta e tal. E, cara, tem dia que não vai, tem semana que não vai. Por exemplo, tem comportamento de mercado que é muito difícil você tradar. A gente tava conversando, né? Quando você tem o mercado em tendência de alta forte, como acontece nas últimas semanas, você tem aberturas em gap que o mercado abre e fica ali parado o dia inteiro lá em cima, cara, e não faz mais nada. Quer dizer, ganhou quem dormiu comprado. Você que está ali, mesmo tentando o scalper, fica com a vida mais difícil, né? Então... Tá só se estrepando lá no Então, meio. aí o que você faz? Não faz, tem que ter humildade. Você admite que, cara, o mercado não quer me dar dinheiro, eu preciso operar pouco para, se der errado, eu perder pouco. E esperar ele se mexer de novo do jeito que eu entendo, né? E tá vivo no outro dia, né? Legal. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Valeu a pena? Opa. Eu não posso reclamar. Porque, assim, é difícil, né? Você perguntar isso quando eu tava lá com 1 ano e meio pra trás. Não, tudo bem. Mas quanto tempo você demorou para se formar quando você fez farmácia? Esse é o ponto. Isso eu tinha em mente. 4 anos integral. Manhã então, e tarde. mas aí você se formou, você fez uma pós-graduação. Aí mais 1 ano e meio. Exato. Aí você começou a trabalhar. Não começou ganhando bem, né? E depois de um tempo, quer dizer... E terminei ganhando mal também. Tá? A gente está falando de um processo que talvez até você começar a ganhar bem, que tenha levado 8 anos, né? E assim, no processo do trade, até você começar a ver as coisas se encaixarem, né? Levou 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja... percebe que tá ok? Tá ok, tá dentro do normal. Exato. Do que deveria ser o normal, né? Porque se o pessoal focar nisso e... mantém estudando, mantém o foco, evita as perdas. O que tira o cara do mercado? Eu fiz um tópico, eu tinha um planejamento assim de 10 itens, e eu falo isso para os alunos lá da aceleradora. Cara, mapeia 10 itens que tira o cara do mercado. Que você vê o cara que saiu reclamando. Por que saiu? É dia em excesso na conta, é um dia de fúria, a mão além do que podia, sabe? Então, mapeia isso e evita isso. Você tem informação na sua mão. É que não é tão quer dizer, é óbvio porque a gente sabe que esse é o problema, mas no dia a dia não é tão fácil o cara... colocar em prática isso. Não é para todos... Porque para mim talvez para você seja também, seja lógico. Quer dizer, tipo assim, 2 mais 2 é igual a 4. Perfeito. Não é 5, não é 3. Então, tipo assim, deixar muito dinheiro na conta faz o cara, num dia de maluquice, perder muito dinheiro. Então, como que você resolve esse problema? Você não deixa muito dinheiro na conta. Mas o cara não tira, aí tem um dia de maluquice e perde muito dinheiro. A gente não consegue entender isso, mas é a realidade para um monte de pessoa. Por exemplo, para mim... Um dia que começa bem e no meio do dia a coisa começa a desandar, eu tenho uma regra que me faz parar. E eu paro numa boa, dane-se, amanhã tem de novo essa porra, eu já tô há 21 anos nesse negócio. E a única coisa que eu sei é o seguinte, ou o mundo acaba, ou amanhã a bolsa vai abrir de novo. Se o mundo acabar, porra, eu vou morrer mesmo, acabou o mundo, não tem problema, tá tudo certo. Agora, se não acabar o mundo, amanhã abre de novo. Então Mas tem gente que não consegue parar, né? E assim, é uma coisa impressionante. Eu costumo falar assim, amanhã você vai ter um novo dia com novas oportunidades. Então, se hoje não deu e está dentro do seu gerenciamento, está tudo bem. Porque amanhã você vai ter um novo mercado com novas oportunidades. Falou bonito, hein? O Tutu não tá fraco, não. Cara, deixa eu te perguntar. Até hoje... Quer dizer, você já fez a coisa dar certo, quer dizer, seus pais já começam a entender o que você faz, já não fica te enchendo mais o saco de ter largado e tal, já tá ok? Seus amigos já ficam te pedindo dica? Já. Eu falo, não entra nisso daí que é muita loucura. Cuidado aí. Eu tento falar a mesma coisa. Às vezes meu amigo me diz, André, o que você acha do Bitcoin e tal? Não, cara, no México... Cara, na boa, cara, tu tá com a vida tão boa e tudo certinho. Vai mexer com Bitcoin. Tinha uns amigos que chegavam pra mim, Bitcoin. Eu falei, cara, não faço nem ideia o que é. Mas você tá lá, você tá vivendo aquilo, você não sabe o que é. Eu falo, não, eu só vou aqui no regulado aqui, eu quero proteção, eu quero uma coisa mais tranquila.
Não, assim, até o mercado de Bitcoin é um negócio que eu hoje já entendo. Eu faço as minhas operações, porque isso aí eu posso operar. Mas, cara, não é. O negócio tem uma volatilidade muito maior do que a que a gente opera. E, cara, a gente tem experiência pra cacete pra conseguir operar essa volatilidade. Bitcoin tem mais. Nossa, porra, o cara que nunca nem sabe o que é renda variável, qual é a chance que esse cara tem operando Bitcoin, né? Pegando o dinheiro dele lá que... Não, imagina eu que não queria ficar posicionado no índice com medo de infartar, entrar no Bitcoin ali. Bitcoin. O bom do Bitcoin é que ele fica... Porque o problema de ficar posicionado no índice de um dia para o outro é o gap, né? O gap é que eventualmente machuca. O Bitcoin, ele fica aberto 24 horas por dia, então não tem gap. Né? Mas na época de pandemia ali para trás, era cada chicotada que dava. Então, mas não tinha gap, porque o Bitcoin não para, entendeu? Então... E as ordens executavam corretamente? Sim. Quer dizer, o cara que bota disparo exatamente igual à execução, pulava. O cara que já sabe que, que aumentou a volatilidade, disparo tem que estar longe de execução, não pulava, né? Então, você tem alguns dispositivos que te protegem. Mas, cara, esse amigo meu... O cara nunca operou na vida nada. Qual é a chance que ele tem? Porque ele queria saber de Bitcoin, não era para ele operar, ele para ele dar o dinheiro para um cara que estava falando para ele que dava 10% ao dia. Entendeu? E vai parar de operar. Dá o dinheiro para o outro que eu vou parar de trabalhar aqui, exato, que vai dar certo. Mas, enfim, todo mundo já entende o que você faz, já te respeita, já parar de encher o saco, já tá tudo certo essa fase. Tranquilo. Tá tranquilo? E a esposa? Olha... Até hoje tem que ficar esperto com o currículo, porque se pegar uns meses de loja aí, ela fala, e aí, vamos... Mas, cara, a gente é muito porra louca, alguém tem que cobrar a gente. Alguém tem que cobrar. Eu, até hoje, a minha esposa foi a que me deu força, falou, você acha que você vai ser mais feliz do que fazendo o que você faz, mexendo com esse negócio de bolsa? Eu falei, acho que vou. Então, dane-se, larga e se der errado, você volta, né? A gente... faz um trabalho bem feito, todo mundo gosta do trabalho que a gente faz. Se der errado, você tem certeza que você vai arrumar emprego de novo. Então, vai e toca. E aí eu fiquei um tempo que, durante um certo tempo, o que ela ganhava era muito mais relevante do que eu ganhava. Né? Então, ela precisou se dedicar mais, aportar mais na família, a trabalhar mais do que eu. Então, eu que levava na escola, pegava na escola, né? E até a coisa começar a rodar de uma forma que não é que a gente equilibrou, depois resolveu tudo, enfim. Mas até hoje ela me apoia. Até hoje até para estudar, entendeu? Você não tá estudando, hein? Para de jogar videogame. Na pandemia, que a gente ficou meio... Totalmente eu fiquei uma época aí sabe, sem querer. Você tá relaxando e tudo, mas não, é porque tá mais, a volatilidade não tá para mim, não, mas acha o teu caminho, muda. Mas é porque eu gosto de fazer assim, dane-se, o mercado mudou, é ela que me dá apoio até hoje, me cobra, tem que ter alguém cobrando, porque é um dos problemas do trader. Quando você ganha, você sai falando na mesa para todo mundo, não, porque eu ganhei 2.000 hoje e tal. Quando você perde, você não fala para ninguém. Entendeu? Só que o teu saldo bancário, ele sabe de tudo. No final das contas, se você ganha 2 e conta para todo mundo e perde 5 e não conta para ninguém, uma hora o dinheiro vai acabar, né? Então, ter alguém te cobrando é isso importante. Até hoje lá em casa. A gente chega, primeiro conversar como foi seu serviço. Aí ela responde a parte dela, foi assim, tal, aconteceu isso, conta um pouco, e o seu? E eu falo os valores, até hoje, desde o início. Tem gente que esconde. Eu falo, não tem como, não pode esconder. É um apoio seu que está ali. Se tiver vergonha de falar para sua esposa que você ganhou ou perdeu, tá errado. Não, tá errado. E até hoje é desse jeito, todo dia. O que eu fico bravo é que tem dia que ela não pergunta, e é os dias de gain às vezes, né? E aí quando pergunta, é os vilões, incrível. Não é possível. Acho que ela sente, ela entra e fala assim... Sabe o que aconteceu? Isso em 2008, né? A Bolsa começou a subir pra cacete e tal. Quando chegou no Jornal Nacional, cara, a Bolsa já tava lá no topo e tal, não sei o quê. E aí todo dia o William Bonner fala, não, a Bolsa hoje subiu 2%. E aí tinha sido aquele dia merda, porque eu tinha perdido e tal. Aí a Bolsa subiu 2%, eu falei, subiu. Quanto que você ganhou? Eu perdi. Né? Como que a Bolsa sobe 2% e você que trabalha com esse negócio, só com isso... Perdeu. Se eu tivesse dinheiro lá, eu ia ganhar. Você perdeu, né? Então... Igualzinho em casa também. A bolsa arrebentou.
Mas ainda assim, eu acho que você ter alguém para te cobrar é muito importante. Né? Então, agora, vamos lá. Você gosta de operar índice? Você falou para mim que o dólar ainda não é muito seu amigo. Que você tá o índice acaba tendo mais prática ali. É vivência, né? Eu acho que eu não posso me cobrar de estar 5 anos focado no índice, olhando isso 8 horas por dia e de repente no dólar e já querer extrair valor. Então, você tinha comentado algo ali parecido que eu ia comentar. Hoje, eu foco muito em aumentar a caixa de ferramenta. Né? Nós estamos tanto tempo no mercado e vivendo disso. Além do ciclo saber se controlar, eu quero agregar valor para o que eu tenho. É uma oportunidade de tentar o dólar, mas não consigo ir bem, mas estou lá. Ficar posicionado. Esse ano é um ano que eu estou focando muito em ficar posicionado, deixar uns cocatinhos lá para então, mas se vai dar gain. Você está focando assim, em segurar mais posição porque o scalp, você está com medo do scalp? Ou é aumentar a caixa de ferramenta que você falou? Cara, o medo do scalp não. Hoje eu vejo muito simples, assim, eu consigo mapear o mercado para saber se está bom para o jeito com que eu faço scalp. E o scalp, o jeito que eu faço, tu pode estar do lado e os dois fazer igual e vai dar certo para um e errado para o outro. Isso é nítido, isso eu tenho conhecimento. O risco, ficar posicionado, é mais a questão de dificuldade de ver o financeiro oscilar. Um cálculo de padaria que a gente brinca, o cara que opera risco para operar scalp. Tá. O cara fala assim, eu faço risco com 20 contratos, eu ganho muito dinheiro. Tá, e você bate scalp 20 vezes essa mão? Nós estamos falando de um valor absurdo em cima de contrato. E o cara, não, mas scalp eu não preciso de tudo isso. Então tem gente que opera scalp muito pesado, que é lá em cima o valor, e ele vê o financeiro dele. Cara, eu não tenho medo do scalp. É mais fácil eu bater com uma mão hiper pesada do scalp e colocar 5 contratos e ficar posicionado. O stop é infinitamente mas vamos lá. inferior. Uma mão super pesada no scalper, para você o que é? O que a corretora deixar. Túlio, você só me traz doido aqui o Filipinho diz que bate 500 contratos, 1000 contratos. Você também Quanto a corretora liberar, né? Tem que ver lá com a corretora. Trocar ideia com o INDEC lá. Ver porque tem trava de 1000 contratos em algumas corretoras. Até um ano atrás tinha, né? Não tem mais? Dependendo de quem está operando, consegue um pouco a mais, né? Eu tô falando pro seu Arthur, eu vou te falar, é só esse tipo de gente que você traz aqui em casa, né? Então, você entende que daí você fala assim, mas scalp não dá dinheiro, ou você tem medo, ou falar que, sei lá, opera scalp porque fecha curto, não consegue ficar posicionado. Mas o valor não tá ali, o valor tá no financeiro curto. Agora, deixa eu te falar, é mais fácil para você bater 1000 contratos do índice do que levar 30, 40 para tentar pegar um pouco a mais, é isso? É mais difícil segurar os 30 e ver, cai 500 pontos, daqui a pouco volta 200, aí você fala, meu Deus, muito. Cara, vocês são muito doidos, cara. Não, mas veja bem, você tem que entender o nosso lado. Não, eu entendo. Se eu vou fazer, vou ver um scalp e tá, sei lá, a 500 pontos do preço atual. Eu tô lá tomando meu café, tranquilo, aguardando o preço chegar próximo. Se eu tiver posicionado você não e tá a 300 pontos do gain ou do loss, eu já tô lá assim, meu Deus do céu, e agora? Vai subir, vai cair, aí faz uma vela para cima, opa, agora eu tô fazendo dinheiro, aí volta, agora eu tô perdendo. Eu prefiro ficar tranquilo. Aí na hora que for lá, vai dar um chicote, eu já sei quanto eu vou ganhar, quanto eu posso perder. E tá tudo certo. Beleza, bora pro próximo. É mais ou menos esse. Não, legal. Mas a mentalidade é mudar. É tentar diversificar. Daí entra a parte de diversificar a ferramenta. Que daí você vai tendo experiência, o seu loss do dia é maior, você consegue ter mais estratégia dentro do dia. Você começa a diversificar. Mas, poxa, eu não posso comparar 5 anos fazendo scalp, só scalp, focado nisso. E agora, esse ano, eu vou começar a fazer risco e querer ver um financeiro parecido. Não vai rolar. Não vai. Aí você tem que ir aprendendo e... Cara, que legal. Que papo legal, cara. Eu só antes queria, assim, e é um negócio de muita responsabilidade, porque sempre que alguém fala pra mim, porra, André, tô querendo largar isso aqui
para começar a operar, né, cara? E assim, é um negócio de tanta responsabilidade, porque, porra, eu me lembro os riscos. Hoje, olhando os riscos que eu corri, eu acho que foi cedo demais. Eu também fiz uma programação, eu também tinha lá 2 anos. Eu não sei de onde você tirou esse número, mas eu tirei da minha cabeça. Falei, cara, vou tentar 2 anos, eu tenho dinheiro aqui para pagar a conta, minha esposa trabalhava, me ajudava, então ficou pouca coisa para mim, tipo R$1.500 que eu ganhasse, pagava a conta. E se eu não ganhasse, estava tudo bem, eu tinha isso para colocar lá e mais um dinheiro para fazer a operação. Até me lembro quanto que era. Eu só não posso perder esse dinheiro antes desse prazo de 2 anos. Mesma coisa. Mesma coisa. Né? Olha só. Mas, cara, eu morava no interior, era tudo mais barato, qualquer coisa, eu pagava meu aluguel, minhas coisas que eu tinha e tudo mais e tal. E hoje você vê gente, cara, com filho, já mais velho, assim, querendo ousar, e eu fico morrendo de medo de falar isso, assim. Mas se fosse pra você dar uma dica pra esse cara que tá querendo, assim, que tipo de programação você acha que ele precisa fazer? Bem, eu já tive essa pergunta, assim, já. Até amigos pessoais, às vezes, vêm com esse questionamento, né? Eu fico com medo de responder. Porque eu olho para trás e pensando assim... Quase deu errado, né? Quase deu errado. Eu tenho essa ciência. Onde eu sempre toco é planejamento financeiro. Esse é o ponto. E dá o choque de realidade quando eu falo assim, tá, o que você faz hoje na sua vida na hora livre? Ah, eu saio com a minha esposa, eu vou com a minha filha, eu vou com os amigos no bar. Esquece tudo isso. Se você tiver de lazer ali, você pode cortar, que senão vai dar conta de manter isso. Você perder numa sexta-feira e na sexta-noite você sair no bar com os amigos e gastar o mesmo valor, você não vai dar conta. O psicológico não vai aguentar. E aí é onde eu pego o cara no choque da realidade. Porque eu abri mão de muita coisa lá atrás. Poxa, não ia no bar com os amigos. O pessoal chamava para descer para a praia, pô, não vai dar. Ah, mas não, estou ocupado, não vai rolar, tem outro compromisso. Mas na verdade é que não ia para não gastar, para não fugir de um planejamento que eu tinha. A não ser que o cara... Pô, tá aposentado. Não tem independência financeira, ou tem uma condição muito melhor do que você tinha naquele momento, né? E tenho casos disso, de pessoal aposentado com a vida feita e perde a rodo. Porque às vezes tem um sucesso em uma determinada carreira e acha que vai conseguir transplantar aquilo para o mercado, né? E aí não tem a humildade de começar do zero. Aí começa a perder valores, que é o salário, a aposentadoria do mês do cara, ou até mais. Isso é normal. Então, eu tento ir muito na parte do planejamento. Tem que ter a ciência dos riscos. Ah, você quer? Tá tudo bem, mas como que vai ser para pagar as contas, a sua diversão, com a sua família, e se der errado? Porque a pessoa só quer ver o certo. Ah, não, mas eu posso ganhar tanto. Tá, mas você também pode perder o mesmo tanto. E aí? E se você perder 1 mês, 2, 3, 4 meses? Como que vai estar a sua cabeça? Eu tenho amigo pessoal de infância, e veio isso na cabeça agora, que no meio da pandemia entrou no trade. E aí, por sorte, encontrei com ele, fiquei sabendo, chamei ele. Pô, assim, assado, vou, te ajudo, já vivo disso há um tempo. Você está começando agora? Estou começando agora. E aí eu lembro de uma conversa, falei assim, não, até 80 mil eu aguento perder. Eu falei, cara, você não aguenta perder. Não, pô, já me vi aqui mais ou menos dá. Aí o primeiro mês, menos 2, menos 3, menos 4. Na hora que chegou nos 15, já estava desesperado. Falei, mas você não falou que aguenta até 80 sem se preocupar? Ah, não é bem assim. Nunca é. Não é, né? Porque o problema emocional vai virando a bola de neve ali, e aí você não consegue sair mais daquele buraco, né? Eu acho que essa ciência, eu sempre tento ajudar, mostrar a realidade. Que o pessoal quer ver o lado para frente. Mas a aba para frente, a aba para trás, ela é a mesma proporção, na minha visão. E aí eu consigo pôr um pouco o pé no chão do pessoal. Legal. Cara, muito bom bate-papo. Valeu mesmo, Renan, por ter contado um pouco da sua história. E o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Tá, nós temos lá um site da Aceleradora X, jogar no Google aí vai aparecer junto com a Infomoney, às vezes pode ter o detalhe da Infomoney lá, não lembro ao certo como que está hoje. E entrando no nosso grupo, eu, o Felipinho, nós estamos à disposição junto com o Kim. Então ali acho que é o caminho mais rápido aqui a
pronta entrega para me encontrar ali, vamos dizer assim. Tem Instagram, procurar pelo meu nome, tem Facebook, dou um pouco de atenção, mas não sou muito de ficar divulgando, vida de trade, aquela coisa não, fico mais quietinho ali na minha. Low profile. Deixa eu quietinho lá, que não posso reclamar, igual diz o Felipinho. É isso aí, cara, muito obrigado. Tutu, valeu aí pela ideia, o Tutu que trouxe aqui o Renan aqui hoje, os dois vieram. A gente não pôde nem tomar cerveja, que os dois estão dirigindo, então estamos de Coca-Cola aqui na... É isso aí. Né? Então, mas valeu, não valeu? Opa, então, grande história aí, Renan. Então, joia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo Trade for All. Aliás, Isaac, valeu. O Ernesto falhou hoje, hein? Puxa, tem que puxar a orelha dele. Tchau, pessoal. Até mais.